Eu queria passar, antes de chamar a nossa próxima palestrante, e eu dei uma olhada no chat, e teve uma frase que eu achei bastante interessante, e é do Tiago, ao Rotary, alcance global, alma local. Então, eu achei muito importante essa frase. Essa é uma frase para que a gente possa pensar nela, né? Então, Tiago, muito obrigado aí por essa frase que causou um efeito em mim realmente diferenciado, tá bom? Alcance global, alma local. E com essa frase nós vamos chamar a nossa próxima palestrante, né? A nossa querida Denise, né? E ela vai falar sobre imagem pública. Eu tenho certeza que vai ser um final muito feliz. A imagem pública permeia esses dois assuntos anteriores. Sem imagem pública, nós não vamos ter, assim, acotendo nem Fundação Rotária e nem o desenvolvimento do Rotary. Por favor, Denise, é com você. Meu bom dia a todos, meu muito obrigada à governadora Vera Ávila e seu esposo. Essa semana eu coloquei no meu Facebook, né, a gente costuma dialogar muito por meio das redes sociais, e eu fazia uma remissão lá de 20 de fevereiro, né, quando eu estava no aeroporto de Congonhas, e fui a São Paulo, saí lá de Cachoeiro do Itapemirim, fui a São Paulo fazer um curso, na Associação Brasileira de Jornalismo Empresarial, a ABERJ, era até um curso sobre comunicação interna, e quando estou na véspera do carnaval, dia 20 de fevereiro, o carnaval começou dia 21, recebo uma ligação no meu celular, 062, 061, não lembro, e a gente fica logo pensando que essas empresas de telemarketing, né, ligando para oferecer algum tipo de produto, e já atendi, alô, aí ela, governadora Denise, coordenadora Denise, eu falei, sou eu, e ela continuou aqui, a governadora Vera, e fez, então, o convite para o seminário, que seria, né, dia 11 de julho, a priori, né, governadora, e foi, então, com muita alegria que eu recebi o primeiro convite, ainda como coordenadora eleita, né, para participar, e aqui estamos hoje para conversar um pouquinho sobre imagem pública, né? Eu espero que a gente consiga fazer um bom bate-papo, e ao término, lá na hora do workshop, a gente responde as perguntas mais direcionadas. Eu vou tentar compartilhar aqui uma tela com vocês, eu espero que eu consiga, porque essas novas tecnologias realmente são bem, digamos assim, novas para a gente também, né? Mas acho que eu vou conseguir sim. Só um pouquinho. Tá entrando para vocês aí? Não só está a sua tela compartilhada com N arquivos, coordenadora Tá. Denise. Eu vou tentar agora abrir o arquivo que eu preciso. Só um pouquinho, por favor, peço só um pouquinho de paciência. Ok, agora eu acho que agora a gente vai conseguir. Tá avançando, governadora? Deixa eu verificar aqui. Tá abrindo? Está começando a abrir. Ah, que maravilha. Acho É que isso. agora vai dar certo, hein? Agora deu. Só um minutinho, por gentileza. Foi? Foi. Tem uma tarja no meio ou tá indo? Ela agora, ela está
entrando, tem uma tela onde você tem Aham. três imagens, uma de imagem pública, a primeira impressão é a que fica, e uma terceira. Então, são três itens, três links. Perfeito. Só mais um minutinho, eu peço a desculpa para vocês, mas Temos agora. tempo, isso aguça a nossa curiosidade. Ai, que ótimo. Aparece a tela toda? Aparece a tela onde você fala o meu nome, é o início, imagem pública. Perfeito. E não aparece uma tarja no meio, né? Uma Aparece tarja. uma tarja no meio de imagem pública. Perfeito. Então é aqui mesmo que nós vamos. Muito bem, eu agradeço a atenção de vocês, peço desculpas, me confesso neófita nas novas tecnologias, e hoje nós não estamos na nossa cidade de Cachoeiro, nós estamos em Guarapari, lá fora está um sol de rachar, do meu lado esquerdo um mar azul, límpido, de águas cristalinas, e eu estou aqui, ó, toda bonita para a governadora Vera, coloquei até um blazer que eu comprei lá no Instituto de Brasília no ano passado. Muito bem, gente, a gente vai conversar então agora sobre imagem pública e o que é imagem pública, né? A imagem pública é a mensagem, é a informação que eu, como pessoa física, uma empresa, vou dialogar com o meu público para que ele tenha a percepção correta do que realmente eu faço, eu falo, eu proponho, eu vendo, qual é o meu produto, né? E a primeira impressão é a que fica, vocês concordam comigo? Nem sempre, mas com certeza é a marca que será lembrada por muito tempo, né? Então, a gente sabe que pesquisas muito recentes, né, pesquisas feitas aí pelo Rotary Internacional ao longo dos anos, e a gente sabe que a imagem pública começou a ter uma notoriedade, começou a ter uma visibilidade, uma importância dentro do plano estratégico, do planejamento estratégico do Rotary Internacional, a partir, sem falha, sem medo de cometer nenhum engano, mas a partir do presidente Bill Boyd, do presidente do Rotary Internacional. Inclusive, os mais antigos, como eu, vão se lembrar daquele banquinho que ele colocava na plateia, quando ele fazia as aparições dele, ele colocava um banquinho, se sentava, e aquilo já era uma estratégia, né? Já era uma estratégia de comunicação, de proximidade, para que ele pudesse romper, então, aqueles padrões de mesas formais, e ele já se aproximava do público, que era justamente nós, os rotarianos, né? Então, Bill Boyd foi um grande percussor da imagem pública em nível de Rotary Internacional, e as ramificações desse grande plano, desse grande trabalho inédito, elas se colocam para nós aí até hoje. Bom, muito bem. As pesquisas de imagem pública, as pesquisas do Rotary Internacional dão conta de que a grande dificuldade não é, em absoluto, as pessoas identificarem a nossa logomarca, o nosso logotipo, a nossa roda rotária, mas é justamente elas entenderem com claridade, com clareza, com clarificação, o que é o Rotary e o que nós fazemos, né? Então, por isso que a primeira impressão realmente é aquela que fica e é aquela que a marca também pode ser lembrada por muito tempo. Seguindo adiante, o que faz, então, o presidente da Comissão Distrital de Imagem Pública? Vamos falar aqui dessa figura tão importante que faz parte do staff do governador do distrito e que trabalha fazendo esse interfaceamento entre as ações que acontecem, onde tudo acontece, conforme a nossa governadora já falou, o nosso companheiro Hugo Dória falou, onde tudo acontece no clube, né? São os rotarianos, é o chão de fábrica, como o nosso diretor Mário César tem dito, é lá onde tudo acontece. E qual a importância do presidente distrital, da Comissão Distrital de Imagem Pública, nesse trabalho? Obviamente, ele trabalha com o governador, com o eleito indicado, e aqui vem novamente a ênfase da continuidade, né? A gente vê, assim, infelizmente, ainda muitos líderes de distrito tentando trazer para si o meu ano rotário, abre aspas, né? O ano rotário, enfim, 17, 18, 2008, 2009, mas a percepção e a prática da continuidade, ela precisa ser muito evoluída. Eu vejo isso ainda como uma falha em muitos distritos. Muito bem. Nós precisamos que o
coordenador distrital, junto aos clubes, ele não só faça a alusão, a facilitação do uso correto das marcas rotárias, esse é apenas um dos itens, né? Identidade visual é apenas um dos itens de uma boa imagem pública. O coordenador também distrital de imagem pública, ele envia à mídia tradicional histórias sobre projetos, e aí, governador Pimentel, se me permite, quando o governador disse que com uma boa fundação, com uma imagem pública se consegue uma boa fundação rotária e um bom desenvolvimento do Rotary, a gente pode também inverter essa pirâmide e dizer, com um bom desenvolvimento do Rotary, com um excelente trabalho da Fundação Rotária, a imagem pública já está feita, né? Muito bem. Ainda o coordenador distrital de imagem pública, ele orienta, apoia, não fiscaliza, né? A gente não tem o poder de fiscalizar, e nem é esse o nosso desejo, e nem o desejo de nenhum líder rotário, mas ele orienta sobre o uso correto das marcas rotárias. Ainda, o presidente de imagem pública, ele incentiva os clubes a ter prioridades, as atividades de imagem pública, ele delega tarefas aos membros da comissão, ele promove a campanha do Endiopolional, e aqui eu vou fazer um parênteses, semana passada eu e a coordenadora Ligeia fomos procuradas pelo coordenador do Endiopolional no Brasil, os dois coordenadores zonais, companheiro Marcelo Reich e companheiro Pedro Durão, em que se está estabelecendo uma grande campanha para o dia 24 de outubro, em vistas à comemoração ao Dia Mundial de Combate à Pólio. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas vão se preparando, governadora, porque vai ter bastante trabalho aí pela frente para todos nós. Promove também e participa, voltando às atribuições do presidente, promove e participa de treinamentos e da conferência distrital. Muito bem. Quais são as responsabilidades desta comissão, né? Conhecer as principais mensagens do Rotary e ser capaz de transmiti-las eficazmente a todos os rotarianos, né? Aqui também não publicar nada em lugar nenhum, vocês veem que está em caixa alta e em negritado, escrito em vermelho. Algumas comissões, alguns distritos, eles tomam isso como uma referência de que as publicações sempre passem, né? Assim como as empresas, assim como enfim, grandes organizações, não publicar nada sem antes se passe pela aprovação, e eu também não usaria nem a palavra aprovação, mas eu colocaria a palavra contribuição, colaboração da Comissão Distrital de Imagem Pública, porque a gente trabalha com assessoria de imprensa, a gente trabalha com comunicação há 25 anos, e a gente vê que sempre que a gente escreve algo, se vir outra pessoa e ler aquilo, ela pode colaborar, ela pode melhorar e pode fazer uma observação que nem sempre a gente que está ali executando consegue enxergar, consegue pontuar. Então, a colaboração de outros olhares é sempre muito bem-vinda e evita ruídos, evita... Os riscos são menores, vamos dizer assim, né? Atualizar constantemente as redes sociais e as mídias convencionais, e aqui eu também faço um parênteses, quem de nós poderia imaginar, né, durante esse momento pandêmico que a gente imaginou, né, primeiro a gente imaginou que não fosse nem chegar aqui no Brasil, né, a gente imaginou, a gente conversa com muitas pessoas, e quando os primeiros vídeos começaram a ser transmitidos aí, os vídeos vindos da China, a gente imaginou que era coisa lá do outro mundo, né, do outro lado do planeta. Depois, quando chegou, a gente imaginou, muitas pessoas imaginou que esse período pandêmico não fosse se alongar tanto, mas infelizmente está se alongando, e felizmente a gente começa a ver alguma luz no fim do túnel, mas essa luz ainda é bem distante, né? Muito bem, mas pode parecer clichê se a gente falar que os tempos mudaram, que com o advento da tecnologia, com o surgimento dos smartphones, com o advento das redes sociais, aí, quais vocês quiserem imaginar e visualizar, os aplicativos de mensagem, o famoso WhatsApp, que hoje realmente consegue convergir, é uma plataforma de convergência muito grande das nossas comunicações, quem diria que todo esse advento iria nos transformar todos, indistintamente, em comunicadores ativos, né? Quem de nós não é um comunicador hoje, né? E
Quem de nós também poderia imaginar que no início da década de 90, o Nadella, o executivo da Microsoft, começou a se comunicar com seus mais de 124 mil colaboradores, né, por meio de webconferências. Então, coisas que parecem, às vezes, fatos, verdades que parecem, às vezes, muito longínquas, elas estão permeando a nossa vida e passam a fazer parte do nosso cotidiano de uma maneira muito forte, né? Então, todos nós hoje somos as novas tecnologias, elas trouxeram a destruição dessas fronteiras físicas, dessas barreiras, e hoje todos nós somos produtores e receptores de conteúdo. Muito bem, temos também, voltando aqui à nossa tela, que incentivar o uso diário do distintivo Rotário na lapela dos associados e zelar pela integridade da marca Rotary e suas aplicações. Continuando, esse aqui é um material que a gente pediu ao nosso coordenador assistente, e aqui ele coloca também a questão do envio dos fatos gerados pelos clubes à carta mensal, enviar também, obviamente, para o coordenador distrital de imagem pública, por responsável pela publicação, enviar para formadores de opinião, e hoje nós temos aí os influencers, né, os blogueiros, aquelas pessoas que fazem acontecer e que têm grande influência nas redes sociais, e a gente pode utilizá-los, né? Nós não precisamos de blogueiros que não sejam rotarianos. Quantos rotarianos têm um nível e um grau de persuasão e um grau de engajamento incrível, e eu tenho certeza que cada distrito tem o seu, cada clube tem o seu, então usar essa figura na plataforma digital é bem importante para que a gente possa engajar novos associados aí, como tanto pede o nosso Rotary Internacional, o nosso diretor, o nosso companheiro Gudori, enfim. Documentar com fotos e vídeos reuniões semanais, visitas aos clubes, eu acredito que essa prática nós já estamos fazendo e fazendo muito bem, e convidar moradores da comunidade para participar de projetos e eventos do clube, isso também dispensa comentários, né? E quando é que o resultado aparece? O resultado aparece quando nós fazemos... quando nós despertamos o interesse de não rotarianos em conhecer e se tornar um associado, né? Quando a gente consegue facilidade para angariar recursos para a nossa Fundação Rotária, e também na retenção dos sócios e no orgulho de fazer parte de um clube atuante. Eu não estou conseguindo tirar essa tarja que vocês não estão vendo, mas que eu estou vendo, por isso que algumas telas eu estou pulando alguns trechos, tá? Mas eu acredito que vocês estejam vendo todas. Quem deve ser o presidente dessa comissão? De preferência, deve ser um companheiro que tenha facilidade de trabalhar com as artes gráficas, com mídias sociais, mas como tudo em Rotary é sugestivo... Sujou, né, Felipe? Poucas coisas são mandatórias, né? São sugestões, indicações. O Rotary Internacional, ele dá plena autonomia aos Rotary Clubes, os Rotary Clubes, eles têm gestão autônomas, entretanto, é muito bom lembrar que o que um clube de Rotary faz reflete na imagem total da nossa organização. O que um rotariano, pessoa física, faz reflete na imagem da nossa organização. Muito bem. Desafios da Comissão da Imagem Pública são vários, né? Depois nós podemos conversar, dissecá-los de uma maneira mais intensa no workshop, mas é importante que a gente use o nosso distintivo, conforme nós já falamos, né? É importante que a gente use de maneira correta a nossa marca de excelência, e a gente já parte para a questão da identidade visual, na aplicação e no uso correto da nossa logomarca. De preferência, a nossa marca mãe, ela tem exatos momentos e colocações para serem feitas. Muito importante lembrar, eu acho que todos nós já sabemos, que a marca do distrito ou do clube deve ser usada em projetos locais, né? Nunca usarmos a logomarca mãe, né? A marca do nosso RI, porque
questões jurídicas e por outras questões que eu tenho certeza que os líderes que estão aqui já conhecem, mas se não conhecer, a gente pode dissecar um pouquinho mais à frente. Importante lembrar que o formato a ser seguido para o nome e para a criação de uma logomarca é sempre usando o Rotary Club de, o local de e o complemento adiante, e depois o uso do if ou não, se a logomarca vai ser composta com 2 ou 3 linhas, enfim, se vai ficar à esquerda ou à direita da marca mãe, da marca de excelência, tudo isso a gente pode também falar melhor depois. A barra de separação dos nossos parceiros também é só uma questão de identidade visual, e eu queria deixar claro aqui que essas questões de designer, de colocação de logomarca, nós não precisamos ser expertos nesses assuntos, nós não precisamos ter as técnicas na ponta da língua, quantos milímetros, quantos pixels, isso é muito técnico, a gente tem que ter uma boa pessoa no clube, que seja um profissional nessa área, para que possa auxiliar a gente, né, para que possa voluntariamente auxiliar a essas questões. A gente não deve se preocupar nesses meandres, que são importantíssimos, porque fazem parte da nossa identidade visual, mas nós temos principalmente que ter alguém que possa comandar esse trabalho para a gente com destreza, e são realmente detalhes que a gente tem que estar muito atentos, porque faz parte da nossa marca, né? Essa aí é a área de reserva, né? A gente sempre fala do espaço em volta da assinatura da marca-mãe, e eu pedi esse slide lá no distrito do meu companheiro assistente, governador Hermes, porque eu vi essa transparência, ela é muito interessante, deve-se reservar o espaço exatamente de uma letra R dos 4 cantos aí da logomarca-mãe. O Rotary não é apenas um clube ao qual você se associa, né? Ele é um fórum onde nós podemos abrir oportunidades e oportunidades imensas, como diz aí o nosso presidente Holger Knap. A nossa visão, juntos nós vemos um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação. Para quê? Para causar mudanças duradouras em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo todo. Como o governador Pimentel falou aí, citou a frase de um companheiro que colocou, né, comunidade local, comunidade global, alma local, se eu não me engano, né, perfeito. Uma vez eu estava num programa de televisão, e era ao vivo, e uma das perguntas que chegou até a gente foi qual era a diferença do Rotary, né, para um outro clube de serviço. E justamente foi essa a minha resposta, né? Me fez lembrar isso, companheiro. Nós temos um coração global e uma alma local, né? Nós tanto estamos envidando esforços no maior programa corporativo do Rotary, que é o programa Polio Plus, desde a década de 80, para que nós possamos ter a honra, ter o orgulho, não apenas ter a honra e ter o orgulho, mas para que a gente possa entregar esse presente à humanidade, que é a erradicação da poliomielite. Eu tenho certeza que nós iremos fazer, como também nós temos a honra e o orgulho de entregar uma cadeira de rodas a uma pessoa que precisa, né? Então, são esse lastro infinito em que permeia as nossas ações, que nós temos o orgulho, tanto de agir numa ação, atender a um pedido que pode parecer tão banal como uma cadeira de roda, como nós podemos fazer as nossas contribuições para exterminar a segunda doença da face da Terra, lembrando, como todos vocês devem saber, que a primeira foi a varíola. Bom, essa é a nossa visão. E a nossa essência? A nossa essência é justamente que o Rotary une líderes de todos os continentes, culturas e áreas de atuação. Para quê? Para que a gente possa trocar ideias e, a partir dessa troca de ideias, efetivamente entrar em ação em comunidades ao redor do mundo. Apenas conceitual. A nossa voz é compassiva, a nossa voz é perseverante, a nossa voz é inspiradora, né? Não vou também me ater a esses conceitos, tudo isso está lá no site do Rotary Internacional, que, aliás, é a nossa Barça, né? A nossa maior Barça literária. Eu sou apaixonada pelo site do Rotary Internacional e não consigo ficar, pelo menos de 2 a 2 dias, eu
consulto o site do RI. Quando eu era governadora, consultava todo dia, né, governadora Vera? A gente fica lá todo dia vendo a quantidade de associados que entraram, quantidade de baixa, quantidade de ingresso. Primeiro passo do dia, acordar, tomar café e acessar o site do Rotary. Depois vem o resto. Enfim, a campanha Pessoas em Ação, nós sabemos que nós temos 10 verbos por direito, né? Foi um serviço ergúmero da nossa equipe de comunicação do RI. Nós temos esses 10 verbos legalmente autorizados para que a gente possa usá-los, né? Na nossa campanha Pessoas em Ação, que começou com um espectro pequeno, apenas de uma campanha publicitária, não apenas de uma campanha publicitária, mas de uma campanha publicitária, e hoje se tornou a nossa plataforma, a nossa maior plataforma de comunicação. Bom, falando um pouquinho aí sobre o End a Polio Now, né, algumas questões para que a gente possa refletir, se o nosso clube realmente está comprometido em arrecadar fundos continuamente para o Fundo Polio Plus. Coordenador Carrosino, meu querido amigo, falou com muita propriedade sobre essa questão, né, e são mensagens que a gente ouve há muito tempo, né, mas que é difícil, às vezes, o convencimento do nosso associado. A gente sabe disso. A gente sabe que existem diversos Rotaries em um Rotary só. A gente que já foi governador e a gente que já foi coordenador em anos anteriores, e todos vocês que já foram também, irão concordar comigo, quando a gente passa a visitar muitos clubes, muitos distritos, a gente vê que as culturas são muito diferentes. O objetivo é o mesmo, o propósito é o mesmo, mas as culturas e a maneira de se fazer Rotary é muito diferente. Salvo engano, Luiz Gustavo pode me corrigir se eu estiver equivocada, no Japão, eu ouvi dizer há alguns anos, não sei se essa cultura ainda persiste, mas só entrava um rotariano quando algum associado vinha a óbito, morria. Então, assim, imagine, né, nós temos muitas maneiras de se fazer Rotary numa única organização. Muito bem, não posso me estender muito. Algumas ilustrações de carta mensal, de informativo mensal, ou carta do governador, há essa flexibilidade. Bom, aí ficou a foto do Paulo Maia, que ele me emprestou o material para a gente usar com o meu nome, né? Então, vocês desculpem toda essa atrapalhada, mas aqui eu termino a minha apresentação e eu espero saber sair aqui. Alguém pode tirar para mim esse compartilhamento de tela, por favor? Obrigada. Era isso. Bom, eu confesso para vocês que eu tinha aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, esse caderno aqui, cheio de anotações, algumas folhas aqui também, com muitas anotações, mas eu prefiro deixar para o workshop para a gente poder dialogar melhor. Obrigada, coordenadora Denise. Adorei a sua fala, adorei a forma como ela foi colocada. E eu vi a sua postagem lá no Face, eu vi. E quando eu olhei, eu falei, puxa, eu não me dei conta de que quando eu liguei para ela, e você disse, olha, você é a primeira pessoa que está me ligando, me convidando para um evento e tudo. Mas eu não me dei conta que era véspera de carnaval.